Bom, olá pessoal, então vamos dar início à nossa segunda aula de gravitação. Então eu vou iniciar hoje fazendo primeiro mais um exemplo onde a gente calcula a força resultante sobre uma partícula devido a outras duas partículas. O exemplo já está desenhado aí no quadro. E, bom, depois disso, como a gente está interessado em calcular, por exemplo, a força gravitacional que a Terra faz em outros corpos, a gente vai ter que aprender como calcular a força gravitacional que objetos extensos, objetos que ocupam um certo volume no espaço, fazem em outros corpos. Tá? Então a Terra, obviamente, não é uma partícula. Tá? Se eu quero calcular, por exemplo, a força gravitacional que a Terra faz nessa caneta quando ela cai, eu não posso tratar a Terra como uma partícula, tá? Porque cada pedaço da Terra aqui está fazendo uma força sobre a caneta. Então, obviamente, isso aqui é uma distribuição contínua, tá? Que contém um número muito grande de partículas. É uma distribuição contínua de massa e a gente tem que aprender como calcular as forças que distribuições contínuas ou objetos que ocupam um certo volume fazem em outros objetos. Tá? Mas vamos retomar o assunto da última aula. E vamos fazer então um exemplo de interação entre partículas. Então, bem, o problema já está posto aqui. Então eu tenho essa configuração, tenho duas partículas de massa M grande, uma partícula de massa Mzinho. Então os dados que o problema fornece são as massas e as distâncias. Tá? Então a distância entre as duas partículas de massa M grande é 2A. E a coordenada da partícula de massa Mzinho xp. Tá? Então o que a gente quer calcular é a força resultante sobre a partícula de massa Mzinho. Certo? Em particular, eu vou estar interessado em ver como se comporta essa força em função de xp, em função da coordenada x da partícula M, ou da posição da partícula M. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar então, as forças na partícula M. Tá? Devido às duas partículas de massa M grande, então eu vou ter uma força, então aqui eu já tracei as duas linhas pontilhadas que ligam essas duas massas, então a força que essa partícula faz da partícula de massa Mzinho vai ser um vetor que aponta para cá. Tá? Eu chamei esse vetor de Fm1. Tá? Chamei essa aqui de partícula 1. E, bom, essa partícula aqui faz uma força que possui o mesmo módulo do que o módulo do vetor Fm1. Então, temos um outro vetor que aponta ao longo dessa reta para cá. Essa aqui eu chamei de Fm2. Certo? Então, bom, a gente sabe que a força, eu vou escrever isso aqui em cima, a força resultante sobre a partícula de massa Mzinho é a soma de Fm1 mais Fm2, certo? Vamos fazer essa soma vetorial. Tá? Então, de novo, aqui a gente pode olhar para a simetria do problema, tá? E a gente vê que eu vou ter que decompor os dois vetores Fm1 e Fm2, esse aqui também é um vetor, tá? E a gente vê que as componentes, tá? Esse vetor tem uma componente vertical no sinal trocado e de mesmo módulo do que a componente desse vetor Fm1. Então as duas componentes verticais aqui se cancelam. Tá? E a gente vê aqui, tá? Então pela simetria do problema, os dois vetores eles têm o mesmo módulo, porque as duas partículas, tá? As duas partículas de massa M grande estão à mesma distância da partícula de massa Mzinho, tá? E as duas massas são iguais, então o módulo desses dois vetores é o mesmo. Aí a gente vê que a projeção dos dois vetores no eixo x também é igual. Certo? Então a gente obtém aqui que a força resultante, sempre lembrando que essa é a força resultante na partícula de massa Mzinho ao longo da direção x, tá? Isso aqui é simplesmente duas vezes Fm1x, ou seja, duas vezes a componente, bom, pode escolher qualquer uma componente x de qualquer uma das duas forças, eu escolhi do vetor Fm1, tá? Então é simplesmente duas vezes a componente x do vetor Fm1, certo? A gente pode também somar aqui vetorialmente, né? Fazer uma soma gráfica de vetores, então Fm1 para V,
né, para ver como é que é o vetor força resultante, eu posso simplesmente somar Fm1 mais Fm2 graficamente. Então Fm1 está aqui, Fm2 eu simplesmente coloco aqui em cima, onde termina o vetor Fm1. Tá? Então o vetor resultante ele começa na partícula e ele termina. Tá? Eu tenho uma coisa, boto aqui, isso aqui, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Né? Tá? Então o vetor força resultante ele aponta para cá. Tá? Só uma gráfica de vetores. Tá? Então o vetor força resultante, tá? Ele tem simplesmente uma componente duas vezes Fm1x. Esse é o dobro disso aqui. Tá? Bom, vamos lá, vamos decompor então esse vetor. Tá? Eu vou colocar direto aqui o resultado para decomposição. Então isso aqui tem um sinal negativo. Vou ter menos 2 Fm1, que é o módulo do vetor Fm1, cosseno de θ. Ué, mas quem é θ? Θ é o ângulo que eu vou definir agora aqui. Tá? Então θ é, vou botar uma seta aqui para não ficar muito ruim. Tá? Θ é esse ângulo aqui. É o ângulo que Fm1 faz com o eixo x. Certo? Bom, tá? Então a decomposição aqui, né? A gente sabe que essa componente aqui, né? Essa componente que eu estou calculando, a componente x, então cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa e sai daí. Tem diferentes maneiras de decompor o vetor, tá? Às vezes eu faço usando o triângulo retângulo, que é o que eu fiz agora. Daí, cuidado, tem que colocar o sinal negativo à mão, porque a gente sabe que a componente x do vetor é negativa. Tá? A componente x aponta para cá. Tá? E às vezes dá para fazer a decomposição simplesmente usando o ângulo do semi-eixo positivo do eixo x. Tá? Eu pego, por exemplo, esse ângulo aqui para decompor o vetor. Daí sai direto já o sinal da componente x. O resultado vai dar, obviamente, o mesmo. Tá? Então, o que aparece aqui é o módulo da força. Então, o módulo da força vai ser igual a menos 2 vezes. Tá? O módulo da força é igual a G, usando agora a lei da gravitação de Newton, produto das massas, que vai ser mzinho vezes m, dividido por r ao quadrado, vezes cosseno de θ. Certo? Mas quem é R? R é, cuidado, tá? Tem que entender o que são as diferentes quantidades na lei da gravitação. R é a distância entre as partículas. Tá? Eu vou botar um R aqui para ressaltar que a distância entre essa partícula e essa aqui. Tá pronto o problema? Obviamente que não. Tá? Porque eu não sei quanto é que é R. Tá? Então a única coisa que falta aqui é fazer um desenvolvimento geométrico para escrever R em função de quantidades que a gente conhece, como por exemplo, que são dadas no problema, né? Como por exemplo A e XP, e escrever o cosseno de θ em termos de A e XP. Tá? Então, da geometria do problema, tá? Então agora vai olhar para esse triângulo retângulo aqui, né? Que tem um ângulo θ. Tá? Olhem para esse triângulo retângulo aqui. Então eu tenho o que? Cosseno de θ é o que? Cateto adjacente, que é XP, dividido pela hipotenusa, que é R. Tá? E eu tenho também que XP ao quadrado mais A ao quadrado é igual a R ao quadrado. Certo? Bom, agora é só substituir tudo aqui dentro. Eu vou colocar direto o resultado. Tá? Então é só escrever R em função das quantidades que a gente conhece. Cosseno de θ está dado em termos de XP, em termos de R, mas aqui, bom, R é a raiz quadrada disso aqui. Então é só substituir tudo aqui dentro e a gente obtém a componente X da força resultante. Tá? Eu vou escrever direto, então, o resultado final. Esse desenvolvimento final é com vocês. Então, o vetor força resultante é igual ao quê? Isso aqui, depois que eu substituir essas relações aqui dentro em termos de A e XP. Tá? Então, isso vai dar menos 2 vezes G, M, zão vezes Mzinho, XP, dividido por A ao quadrado, mais XP ao quadrado, na 3 meios. Como é um vetor, né? Esse vetor, ele está ao longo do eixo X. Tá? Então, ele aponta no sentido de menos o vetor onde está ali. Tá? Então, esse é o resultado final para o vetor força resultante. Tá? Notem que, bom, está dado em termos das quantidades que foram fornecidas no problema.
Notem que o sinal da força ele é completamente consistente com a posição da partícula. Tá? Então a força aponta para cá. Então vejam, quando o XP é positivo, eu tenho um sinal negativo. Isso aqui tudo é positivo, né? Massa positivo, A quadrado positivo, XP quadrado positivo. Então quem controla o sinal da força é esse termo aqui. Tá? Então quando o XP é positivo, eu tenho um sinal negativo, a força aponta no sentido negativo do eixo X. Quando o XP é negativo, ou seja, quando a partícula está do lado de cá, dessa reta vertical que liga as duas partículas, eu vou ter um sinal negativo, com esse menos fica mais, a força aponta para lá, o que faz total sentido. Tá? Quando o XP é igual a zero, a minha partícula está aqui, a força resultante nela é zero. Certo? Notem agora que se eu pegar essa minha partícula e colocar ela muito longe das duas partículas de massa M grande, ou seja, se o meu XP for muito maior do que A, que é a separação entre as duas partículas de massa M, o que acontece de massa M grande? Então, se isso aqui é satisfeito, se a minha partícula de massa M está muito distante, essa soma aqui é aproximadamente XP ao quadrado. Então, coloca, por exemplo, XP igual a 1000 e isso aqui igual a 1. Esse número vai ser aproximadamente dado por 1000 ao quadrado. Então, quando isso acontece, o que acontece com a força? O meu vetor força resultante, ele é aproximadamente, nesse regime aqui, eu vou ter XP ao quadrado mais A ao quadrado, aproximadamente XP ao quadrado na 3,5, sobra um cubo, vai sobrar um quadrado. Então, eu vou obter aproximadamente, quando essa partícula de massa M vai para infinito, eu vou ter aproximadamente essa expressão aqui. Notem que esta é a expressão para força entre duas partículas. Então, a uma distância suficientemente grande, a força resultante que essas duas partículas fazem da partícula de massa M, ela se comporta como se essas duas partículas estivessem localizadas aqui na origem. Tá certo? Vejam, isso aqui é simplesmente a lei da gravitação para duas partículas, uma de massa 2m e a outra partícula de massa M. Então, em outras palavras, se eu tenho um punhado, e esse argumento ele pode ser estendido para um conjunto discreto de partículas. Se eu tiver 10 partículas aqui distribuídas no espaço e eu colocar essa partícula lá atrás, esta partícula, a força que ela vai sentir vai ser dada, ou pode ser calculada como se esse conjunto de partículas estivesse concentrado aqui numa certa posição do espaço. Então, a uma distância suficientemente grande, um conjunto de partículas, a força gravitacional que ele faz funciona, esse conjunto de partículas, ele se comporta como se fosse uma partícula, a uma distância suficientemente grande. Certo? Bom, vou passar então para a discussão de distribuições contínuas de massa. E nesse caso eu vou fazer também um exemplo simples para ilustrar como é que a gente faz o cálculo com uma distribuição contínua. Bom, vamos lá. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular a força que um certo objeto, que é composto por um número enorme de partículas, faz em uma outra partícula. Então, imagina que eu tenho um objeto com uma forma completamente arbitrária. Então, sei lá, vou pegar um negócio. Imagina que isso aqui é um objeto em 3 dimensões. Qualquer coisa que vocês quiserem. Não sei, uma pera, uma manga, eu não sei o que é isso aqui. É um objeto que ocupa um certo volume no espaço. E a gente quer calcular a força que esse objeto aí com um certo volume faz numa partícula com uma certa massa. Certo? Vejam, esse objeto ele é formado por um conjunto enorme de partículas. Então, imagina que eu pego um pedacinho dele aqui. Imagina que eu selecionei um pedaço suficientemente pequeno. Então, esse pedacinho do meu objeto ele tem um certo volume VI e uma massinha que eu vou chamar de NI. Ora, se esse pedaço for suficientemente pequeno, ele faz uma força, ele atua, a força gravitacional que ele faz sobre a nossa partícula de massa, vamos chamar isso aqui de massa M, a força que esse pedacinho faz é a força que
Tá? Eu posso usar a lei da gravitação, porque esse pedaço de massa ele é suficientemente pequeno. Então, eu posso usar a lei da gravitação para duas partículas. A força que esse cara vai fazer vai ser um vetorzinho ao longo dessa direção que eu vou chamar de Fi, porque é a força que o pedacinho de volume Vi e massa Mi faz na minha partícula de massa M. Se eu pegar outro pedaço aqui, tá? Esse outro pedaço também vai fazer uma força, que vai atuar ao longo dessa reta pontilhada. Tá? Se eu pegar um outro pedaço aqui, ou em qualquer outra parte do meu objeto, mesma coisa. Para mim saber qual é a força que esse pedacinho pequeno de massa faz na minha partícula de massa M, eu tenho que desenhar o vetor. Tá? Resumo da ópera, tá? A gente vai ter que, para mim calcular o efeito líquido, ou seja, a força que esse objeto faz na minha partícula de massa M, eu tenho que somar os efeitos de todos esses pedacinhos. Tá? Então eu tenho aqui um conjunto muito grande de pedaços. Tá? Eu posso dividir o meu objeto num conjunto enorme de pedacinhos de massa. E a força resultante, tá? Na minha partícula de massa M, eu vou chamar isso aqui só de... Como é que eu chamo? Deixa eu só seguir minha anotação aqui. Eu chamei isso aqui de F. Tá? Então vamos seguir a anotação. Então a força resultante sobre a partícula de massa M, que eu vou chamar agora simplesmente de F, eu tenho que somar as forcinhas. Tá? Então a força do pedaço contendo uma massa Mi, eu chamei de Fi. Então se eu tiver N pedaços de massa, eu tenho que somar o efeito de todos eles. Então vai ter uma soma de I igual a 1 até N, a forcinha que cada um desses pedaços fazem na minha partícula de massa M. Tá claro? Eu estou só usando, por enquanto eu só usei ideias vindas da lei da gravitação para duas partículas, tá? E o princípio da superposição das forças para calcular a força resultante nessa partícula. Tá? Bom, o que acontece? Eu posso agora tomar esse cara aqui, esse objeto extenso, ele tem um conjunto enorme de pedaços. Quando eu fizer esse n tender para infinito, tá? Ou seja, tá? Quando o número de pedaços, quando eu considerar um número de pedaços muito, muito grande, o volume desses pedaços vai ficar cada vez menor, a massa desses pedaços vai ficar cada vez menor, de modo que eu posso aproximar Mi pela diferencial dMi, e isso acontece só quando o n vai para infinito, porque veja, o volume total do objeto é finito, então se eu dividir ele em pedaços cada vez menores, em algum momento isso aqui vai ficar tão pequeno que eu posso aproximar por uma diferencial dm. Tá? Não dmi, posso chamar agora isso aqui de dm. Vi, eu posso aproximar por uma diferencial dv, esse volume vai ficar extremamente pequeno. E a minha força Fi, como a massa, toda essa massa desses pedacinhos, ela vai ficar infinitesimalmente pequena, tão pequena quanto a gente quiser, é isso que é uma diferencial, a força que cada pedacinho de massa vai fazer na minha partícula de massa M também vai ser uma força infinitesimal. Tá? Então, a força dF vai ser um dFi. Certo? E o meu somatório, tá? Quando eu atinjo esse limite, o meu somatório, quando eu vou somar uma quantidade infinita de coisas, essas coisas são muito pequenas, ou seja, essas coisas são diferenciais, eu posso substituir a minha soma por uma integral. Tá? Então, nesse limite, que é o limite que nos interessa, a força resultante sobre a partícula de massa M é igual a uma integral de todas as forças de cada um dos pedacinhos que compõem o meu objeto. Tá? Essa integral, tá? Aqui eu tenho um vetor, essa integral vai de onde até onde? Eu vou escrever isso aqui assim, porque a integral ela tem que de alguma forma varrer todo o volume V do meu objeto. Tá? E essa aqui é a forma genérica, então vamos dizer que o meu objeto tem um volume total de massa, um volume total V e uma massa total M. Tá? Então essa aqui é a forma geral para calcular a força resultante de um certo objeto em uma partícula de uma massa qualquer. Certo? Veja, dá para fazer essa integral aqui se eu quiser calcular, por exemplo, eu quero calcular a força gravitacional que eu faço numa partícula que está a uma certa distância de mim. Bom, não vou conseguir calcular, porque eu não tenho nenhuma simetria.
Tá? Então, para resolver essa integral aqui, para a gente conseguir resolver essa integral, em geral, tu tem que ter uma certa simetria. Tá? Para algumas simetrias específicas, eu vou fazer um exemplo agora, bastante simples, tá? Mas para a simetria, se tu tem uma esfera, se tu tem um cilindro, se tu tem uma placa, tu consegue calcular essa integral. Mas na maioria dos casos não. Tá? Mas isso aqui é uma receita que me permite calcular a força. Tá? Então, mesmo se eu não souber calcular a integral, por exemplo, eu posso colocar essa integral no computador. Tá? E calcular, isso aqui o computador consegue calcular facilmente. Tá? Então, se tu souber a densidade do objeto nos diferentes pontos, tu consegue resolver a integral no computador. Tá? E obter um número, obter de fato qual é o valor da força. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o fato de que a gente não consegue calcular para a maioria dos objetos essa integral e obter uma fórmula matemática não invalida a utilidade dessa fórmula. Isso aqui é uma fórmula muito, muito útil porque tu consegue extrair, tu consegue calcular a força, se tu não faz no braço, na conta, tu consegue calcular no computador, por exemplo. Certo? Bom, vamos direto fazer então um exemplo de um caso que a gente consegue calcular essa integral. Tá? E o exemplo que eu vou fazer então é o exemplo de uma barra. Calcular a força gravitacional com uma barra muito, muito fina faz uma partícula. Então o problema é o seguinte, imagina que eu tenho uma barra aqui, eu exagerei um pouco a espessura da minha barra, vamos imaginar que essa barra é tão fina que vamos imaginar que praticamente ela é um fio. Tá? Eu exagerei ela só para ressaltar que a gente está tratando mesmo de uma barra, e eu quero calcular a força que essa barra faz em uma partícula de massa m, localizada aqui, por exemplo. Tá? Ao longo do eixo da barra. Quais são as características da minha barra? Preciso dar mais espaço aqui. Então, o que mais eu sei no problema? Eu sei a massa da minha partícula, tá? E eu sei o comprimento da barra, que eu vou chamar de L, e eu sei a massa da barra, que eu vou chamar de M. Tá? Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Eu chamei essa massa de M1. Primeiro, a gente tem que desenhar um sistema de coordenadas. Eu vou colocar a origem. Tá? O meu problema ele é unidimensional, porque cada pedaço da minha barra está fazendo uma forcinha para cá, ao longo da horizontal da partícula. Então, o problema ele pode ser resolvido em uma dimensão. Então, tudo se reduz ao eixo x. Então, vou colocar a origem do meu eixo x exatamente sobre a barra e vou traçar uma linha reta que passa pela barra e passa pela minha partícula. Então, está aqui o meu eixo x. Certo? E a coordenada da minha partícula vai ser, eu vou chamar de... Ficou mal. Vou chamar de xp de novo, tá? XP eu vou tomar isso aqui como sendo maior que L. Tá? Então veja, aqui eu estou em x igual a 0, aqui eu estou em x igual a xp, que é a coordenada da minha partícula de massa M1, e xp é maior que L. Tá? Aqui eu estou em x igual a L. Tá? Então esse é o problema. Tá? Eu quero calcular a força, essa força que a barra faz sobre a partícula, ela atua ao longo dessa direção, então tem um vetor força que aponta para cá. Bom, como é que eu sei isso? Eu sei isso porque, usando a nossa receita, se eu dividir a minha barra em vários pedacinhos, cada pedacinho vai fazer uma força na minha massa M1 ao longo do sentido negativo do eixo x. Tá? Então, a força gravitacional sobre a partícula de massa M1 vai apontar ao longo da horizontal. Certo? Bom, vamos lá então, vamos seguir a receita que a gente acabou de ver e vamos tentar calcular a força que essa barra faz na partícula. Isso aqui é um aquecimento para o que vocês vão fazer muito esse tipo de problema no eletromagnetismo. Tá? Então tem lá uma barra carregada, tá? Uma certa carga e tu quer calcular a força eletromagnética. Tá? Então é muito comum esse tipo de problema no eletromagnetismo. A gente quer fazer uma coisa análoga aqui, já para ir esquentando vocês para a física 3, a gente quer fazer uma coisa análoga aqui para a força da gravidade. Certo?
Tá? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, um pedacinho arbitrário de massa. Tá? Então imagina que eu considero um pedaço aqui de massa. Tá? Então eu tenho aqui uma massinha dm. Tá? Veja, esse é um problema em uma dimensão. Isso aqui não tem de fato um volume, tá? Mas tem um comprimento. Então essa massinha ela ocupa um comprimento dx. Tá? Então um volume em uma dimensão é um comprimento. Um volume em duas dimensões é uma área, um volume em três dimensões é um volume. Tá? Então eu tenho essa massa, esse pedacinho de massa dm ocupa um certo comprimento dx. Tá? Esse pedacinho de massa está localizado na posição, eu vou chamar essa posição simplesmente de x, e a distância entre esse pedacinho de massa, poderia ter pego qualquer outro, tá? Eu escolhi um pedaço completamente arbitrário. A distância entre esse pedacinho de massa e a minha partícula de massa m1 vale, vou chamar de E, como a gente tem usado até aqui. Pessoal, espero que esteja claro o que são as diferentes quantidades aí do problema. Tá? XP é a coordenada da partícula de massa M1. R é a distância. Eu defini isso aqui, tá? Os dados do problema, vamos anotar os dados do problema aqui. Tá? Os dados do problema são a massa da barra, o comprimento da barra, a coordenada da partícula XP e a massa da partícula. Esses são os dados do problema. Então, o meu resultado final tem que ser dado em termos dessas quatro quantidades aí, mais a constante gravitacional, obviamente. Ah, então, isso aqui eu defini. Isso aqui é a distância, desculpa, entre a massa M1 e um pedacinho, uma posição completamente arbitrária da barra. Bom, qual é o módulo da força que esse pedacinho faz sobre a minha partícula de massa M1? Eu uso a lei da gravitação. Essa força vai ser muito pequena. Veja, eu estou pegando isso aqui, né? Eu vou ter que resolver essa integral ao longo da barra. Então, a primeira coisa eu tenho que escrever a expressão para df. Desculpa. df, então, a forcinha que esse pedacinho faz na minha massa M1 vai ser o quê? G. Tá? Uso a lei da gravitação para duas partículas, porque isso aqui eu posso tratar como partícula. dm, que é a massa do pedacinho de comprimento dx, massa da minha partícula, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Só usei a lei da gravitação. Veja, isso aqui varia, né? Tá? Então, isso aqui varia dependendo de qual posição x da minha barra que eu estou olhando. Tá? Eu vou ter que fazer essa integral aqui, eu vou ter que somar as forcinhas que cada um desses pedacinhos fazem na minha partícula de massa M1. Então, o que eu tenho que fazer aqui, tá? Esse pedaço está escrito, ele está na posição x. Então, vou ter que escrever R, por exemplo, em termos de x. Tá? Porque diferentes pedaços aqui fazem diferentes forças na minha partícula de massa M1, porque eles estão a diferentes distâncias da partícula. Tá? Então, eu tenho que dar um jeito de escrever esse problema de modo que eu consiga integrar e somar as forças ao longo da barra. A maneira de fazer isso é expressando as minhas quantidades em termos de x, da posição do meu pedacinho de massa dE. Certo? Bom, eu vou ter que introduzir aqui uma quantidade que vocês já conhecem, muito provavelmente, que é a densidade ou massa específica da barra, que vai ser muito importante no final do curso quando a gente estudar a termodinâmica. Aqui também é importante. Tá? Na verdade, isso aqui vale para qualquer objeto em uma dimensão, tá? Como um fio. A minha densidade, o que é a minha densidade? Eu vou chamar isso aqui da letra lambda. A densidade como é que eu calculo a densidade de um objeto? Eu pego um certo pedacinho aqui, tá? Vamos focar no nosso pedaço aqui de massa. Eu pego um certo comprimento do meu objeto, vejo quanta massa eu tenho lá dentro e divido a quantidade de massa que eu tenho lá dentro pelo comprimento do objeto. Se for em três dimensões, eu pego uma certa região pequena do espaço e divido quanto eu tenho de massa lá dentro pelo volumezinho do espaço que eu considerei. Isso vai me dar um número que é a densidade naquele ponto do espaço. Tá? Então, se eu pegar a massa que tem aqui nesse comprimento infinitesimal dx e dividir pelo comprimento, eu tenho a densidade nessa região. Tá? Então, lambda é a quantidade de massa, uma certa região
de tamanho dx dividido por dx. Tá claro? Isso aqui vale, na verdade, em qualquer dimensão. Né? Se eu tiver em 3 dimensões, eu vou ter um volume. Se eu tiver em 2 dimensões, isso aqui vai ser um elemento de área. Bom, em geral, quando a gente quer calcular isso aqui para um objeto cotidiano, essa densidade ela varia de ponto para ponto. Tá? Em geral, se eu pegar um fio lá de cobre, por exemplo, eu quero calcular a força gravitacional que ele faz numa partícula, a densidade ela não é constante. Nesse ponto aqui eu posso ter mais massa e a densidade pode ser maior do que nesse ponto, por exemplo. Tá? Então, para diferentes pontos do objeto, a densidade, em geral, ela depende de x, depende de qual posição do objeto que a gente está olhando. Aqui, obviamente, a gente está estudando uma barra uniforme, tá? Uma barra uniforme ou homogênea. O que é uma barra uniforme? A densidade ela é constante. Constante com relação ao quê? Constante com relação à posição do espaço. Se eu pegar qualquer pedacinho da barra, ver quanta massa tem lá dentro e dividir pelo tamanho do pedacinho, eu obtenho sempre o mesmo número. Ou seja, esse número aqui ele não depende de x. Para qualquer ponto eu tenho a mesma densidade ou o mesmo lambda. Tá? Isso significa que se eu pegar esse pedacinho e dividir a massa pelo tamanho do pedaço, eu obtenho um número que é igual à densidade, que é igual ao mesmo número se eu pegar a massa total da barra e dividir pelo tamanho dela, tá? Porque a densidade é constante. Certo? Então, se a densidade é constante, ela é dada simplesmente pela massa total do objeto dividido pelo comprimento total dele. Certo? Bom, vamos usar agora essa expressão aqui dentro. Eu posso escrever o df da seguinte maneira. Vejam, isso a gente pode fazer quando a gente está lidando com diferenciais. O meu dm eu posso escrever como lambda dx. Eu simplesmente passei o meu dx para o outro lado. Tá? Então, vou substituir agora isso aqui dentro. E o que falta é a gente escrever o r em termos de x. Veja, o que a gente sabe? Olhando aqui para a geometria do problema, a gente sabe que a coordenada de um pedacinho localizado aqui, ou em qualquer outro ponto, é x. Isso aqui varia, eu vou ter que integrar ao longo de x. E r é a distância entre o meu pedaço de massa que eu estou olhando da barra e a partícula de massa m1. Então a gente vê aqui da geometria do problema que x mais r é igual a xp. Tá? Então essa é a maneira da gente escrever a expressão para a força dF em termos de x, de modo que a gente consiga integrar. Tá? Eu vou usar então agora essa fórmula aqui e essa fórmula aqui dentro. Veja, a gente consegue escrever isso aqui como g, eu vou botar o m1 para cá, dm agora é lambda dx dividido pelo r ao quadrado, tá? Que é x menos xp ao quadrado. Eu simplesmente isolei daqui, escrevi o r em termos de x e xp e substituí aqui. Aqui eu posso usar tanto x menos xp quanto xp menos x. Dá o mesmo resultado porque eu tenho um quadrado aqui, né? Posso tirar esse menos para fora e escrever isso aqui como xp menos x. Certo? Bom, agora a gente está pronto para integrar, porque veja, isso aqui depende de m1 e lambda, que são constantes, tá? Lambda é a densidade, que é dada por massa total dividido pelo comprimento total da barra, que é uma constante. xp é fixa, minha partícula está fixa aqui nessa posição xp, é um dado do problema. Tá? O xp é simplesmente fixo. E o x é a quantidade que varia. Então, dependendo do valor de x, eu vou ter uma força dF diferente. O que a gente tem que fazer agora é calcular essa integral, que vai me dar o efeito líquido de somar as forças de cada pedaço da barra. Então a minha integral de df ao longo, vou escrever isso aqui ainda assim, notem que eu eliminei o símbolo de vetor, porque eu posso trabalhar simplesmente com módulo, o problema é em uma dimensão. Tá? Então não importa muito aqui, na verdade não importa, só quando eu posso trabalhar com módulo e lá no final colocar o sinal correto da força e o vetor unitário I. Tá? Então a minha integral agora, tá? Eu vou ter que integrar df, então eu vou ter o quê? Eu vou
eu vou substituir agora simplesmente isso aqui dentro. G M1 lambda dx dividido por x menos xp ao quadrado. Eu tenho agora uma integral em dx, mas o meu x vai variar de quanto até quanto? Vai variar de modo que eu consigo varrer todo o meu objeto. Ele vai variar de x igual a 0 até x igual a L. Pronto, essa é a integral agora que a gente tem que resolver. Tá? Isso aqui são constantes, tá? Esses três números aqui são constantes que saem para fora da integral. Então vou ter agora, posso tirar isso aqui para fora, constantes em relação a x, né? São números, são dados do problema. Eu vou ter uma integral de 0 até L de dx dividido por x menos xp ao quadrado. Certo, pessoal? Tá? Eu não vou resolver a integral. Tá? Vocês podem resolver essa integral em x. Tá? É uma integral simples do... Tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa no cálculo 1. Basta fazer uma substituição aqui de variável, né? Chamar x menos xp de u, por exemplo. Cuidado que tem que substituir corretamente os novos limites de integração. O dx pelo du. Tá? Então faz uma substituição de variável e integra esse negócio. Tá? Integral daí de 1 sobre, se eu chamar isso aqui de u, vou ter uma integral de 1 sobre u ao quadrado. A integral indefinida disso é menos 1 sobre u. Tá? Então façam o exercício de resolver essa integral. Eu não vou fazer. Eu vou colocar simplesmente o resultado final para o módulo da força. Tá? O módulo da força, o resultado final vai ser o seguinte: G, M1, M grande, tá? Porque eu substituí aqui, notem que o lambda ele é igual a massa da barra dividido pelo comprimento da barra, então isso foi substituído no resultado final, porque esses são os dados do problema. Tá? Vezes 1 dividido por xp menos L. Tá? Esse é o resultado final para o módulo da força que a barra faz na partícula. A gente pode escrever o vetor também. Tá? Então esse é o módulo. O vetor força vai ser o quê? Bom, vai ser isso aqui com sinal negativo. Né? Vai ter um menos aqui. Por que negativo? Bom, porque a força aponta no sentido negativo do eixo x. MU, M, dividido por xp menos L, vetor unitário I. Tá? Isso aqui vale se xp for maior que L. Tá? Então esse aqui é o resultado final para o problema. Tá? Lembra que a gente pediu a ideia do problema era calcular a força resultante, o vetor força resultante. E, bom, notem aqui de novo o seguinte. Tá? Quando o xp é muito maior que L, ou seja, se eu pegar minha partícula agora e for colocando ela cada vez mais distante da barra, o que acontece? De novo, xp menos xl eu posso aproximar por xp. Tá? Então imagina que xp vale 10.000 e L vale 1 centímetro, ou L vale 10 centímetros. Tem uma barra de 10 centímetros, eu coloco xp em 10 quilômetros. 10 km menos 10 centímetros vai ser aproximadamente 10 km. Ou seja, quando o xp for muito maior do que o comprimento da barra, eu obtenho de novo que o vetor força ele é aproximadamente menos g, m1, m grande dividido por xp ao quadrado. Ou seja, novamente, nesse caso, isso vale sempre. Veja que agora tem uma distribuição contínua de massa, mas se eu estiver muito distante, a força se comporta como se a barra fosse uma partícula. Tá? Então aqui eu tenho simplesmente, de novo, a lei da gravitação para duas partículas, uma de massa m1, que é a minha partícula original, e uma segunda partícula dada pela massa da barra. Tá? Então, se eu for muito distante, de novo, a barra se comporta como se fosse uma partícula, uma distância suficientemente grande.
Certo? À medida que eu me aproximar da barra, à medida que eu colocar a partícula cada vez mais perto, notem que esse termo fica cada vez menor e a força fica cada vez mais forte. Tá? Mas a gente tem que levar em conta que quando eu chegar muito perto da barra, outras forças começam a entrar em jogo. Tá? Porque você pode estar se perguntando, mas vai divergir essa força aqui, eu vou ter um infinito quando XP é igual a L. Tá? Mas isso vai acontecer só quando a partícula chegar muito perto da barra. E daí vão surgir outras forças importantes no problema, como a força eletromagnética, princípio de exclusão de Pauli na mecânica quântica e assim por diante. Certo? Bom, pessoal, a gente tem agora tudo que a gente precisa. Eu acho que aqui essa ideia é bem importante, que mesmo se eu tiver um conjunto infinito de partículas, que é um objeto que ocupa um certo volume no espaço, se eu for uma distância suficientemente grande em relação a esse objeto, ele se comporta como uma partícula. A aproximação, substituir o objeto por uma partícula é uma ótima aproximação nesse caso. Bom, próxima aula a gente vai usar essas ideias aqui, principalmente isso aqui, para entrar no cálculo, que é um dos primeiros objetivos dessa parte de gravitação, tentar estudar qual é a força gravitacional que a Terra faz nos outros objetos. Tá? Mas para isso, a gente primeiro tem que entender como é que eu calculo a força exercida por uma distribuição contínua de massa. Então, na próxima aula, a gente vai calcular a força que a Terra faz nos objetos, porque agora a gente tem a receita de como calcular a força que os objetos que são uma distribuição contínua de massa fazem. Certo? É isso.